Vamos então para o quadro, tá no ponto aí? Vamos falar sobre saúde, sobre qualidade de vida. É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Estamos ao vivo, doutor Emiliano Araújo já está presente, cirurgião plástico, como está? Tudo bem? Prazer, Neto. Prazer em revê-lo novamente, viu? Friozinho tá bom, né? Tá chegando a época, tá chegando a época. Fez 3 dias aí de muito frio mesmo, frio intenso, depois deu uma amenizada, mas a expectativa é que venha o frio de fato, né? Tomara. Tomara, né? Gosta do frio? Eu gosto, particularmente eu gosto, e acho que para quem está pensando em submeter uma cirurgia, é muito bem-vindo. E é verdade, olha, você vai poder participar ao vivo conosco aqui, viu? 2534-234, você pode participar ao vivo, ou se você preferir também, você pode mandar o WhatsApp 991411048, tirando as suas dúvidas. Olha, é verdade, então, que aumenta 50% na procura de cirurgia plástica no inverno? Que temos um aumento é fato, né? Eu até costumo brincar com as pacientes que, veja, aqui em Piracicaba, na nossa região como um todo, é difícil a gente falar inverno, assim, inverno mesmo. Não acontece, né? Então o que a gente tem, na verdade, é uma quebra do verão, que não está aquele calor absurdo, que realmente nos meses mais fortes fica um pouco até complicado. Mas enfim, é uma época amena, onde a gente tem uma menor exposição solar, temperaturas um pouco mais agradáveis, e isso possibilita, em geral, no campo da cirurgia plástica e também até outras cirurgias, mas especialmente na nossa área, uma recuperação um pouco mais branda, né? Uma recuperação mais tranquila, vamos dizer assim. Por quê? No nosso pós-operatório, via de regra, o paciente não deve se expor ao sol. Não deve se expor ao sol. Mesmo que seja uma área coberta, exemplo, uma cirurgia de mama ou uma cirurgia corporal, não precisa ser necessariamente uma cirurgia da face, que é uma região naturalmente mais exposta. Mas nós recomendamos que realmente a paciente não se exponha ao sol, então é uma época propícia para isso. Então as pacientes ficam já de posse dessa informação, se programando para que nessa época elas consigam realizar os seus procedimentos. Além do que, a gente tem, muitas vezes combinado com isso, o período de férias, né? Muitas são mamães, dependem de uma logística com os filhos, com quem de repente possa ajudar e tudo mais. Então, casa muito bem também a questão de estar intercalando aí um período de férias, né? Escolares ou até férias do trabalho, enfim. E aí as coisas, em geral, se ajeitam melhor nesse quesito também, né? Agora, especificamente em relação ao frio ou a uma quebra do verão ou do calor intenso, quer dizer, a gente falou da exposição solar, que ela estando um pouco diminuída nos ajuda bastante, né? E a questão da temperatura em geral. Porque, veja, a gente sabe que nos meses mais agudos do nosso calor vive-se no ar-condicionado. Sim, né? sim. Ou vive-se transpirando em uma situação um pouco, né, delicada para quem está num pós-operatório. Se for um pós-operatório até de maior porte, onde a gente muitas vezes recomenda o uso de malhas elásticas, são vestimentas que são mais encorpadas, às vezes de manga longa, bermudinha e que são reforçadas, quer dizer, aumenta o calor corporal. Sim. Se a gente tem uma temperatura mais amena, fica mais fácil da paciente, ou pelo menos mais cômodo, ou mais agradável, por assim dizer, dela conseguir fazer as suas atividades, né? Ficar um pouco mais à vontade e não precisar ficar assim, à procura de um ambiente com ar-condicionado, com, né, uma agradabilidade melhor. Então essa procura acaba sendo vantajoso, né, no sentido da recuperação para o paciente e também no trato aí do profissional. Sem dúvida. Bem melhor. E outra coisa também, Neto, quer dizer, vão se somando os quesitos, né, da estratégia de se fazer uma cirurgia nessa época, porque também, veja, é uma época que está distante do próximo verão. Sim. Não é verdade? Sim. O efeito tem que ser usado no verão. Exato. Como se supõe que, né, muitas das vezes, vamos dizer, o alvo é chegar bem para o verão, sim, né? É uma época onde vai ter uma piscina, uma praia, naturalmente uma exposição maior, é óbvio, nas vestimentas e tudo mais, né? Então, estrategicamente, por estar uma época um pouquinho mais distante do verão, e aí separada por um período muito interessante de 6, 7 meses da época que vai entrar o novo verão, então casa muito bem a estratégia nesse sentido, né?
Então, mais um fator que ajuda realmente a aumentar bem a procura pelas cirurgias nessa época. Sejam cirurgias maiores, menores, seja na face, sejam cirurgias corporais, mas fato é que toda essa conjuntura de fatores ajuda bastante. Ajuda bastante, né? Estamos ao vivo aqui, estamos falando sobre cirurgia plástica. Você pode participar conosco, 2534-1234, doutor Emiliano Araújo, cirurgião plástico, no quadro Saúde Agora. A gente sempre traz um profissional do Hospital Fornecedores de Cana para conversar conosco aqui e tirar as dúvidas. Diga, Maria. Olha, doutor, está chegando uma pergunta aqui, quais são as cirurgias, então, que são mais procuradas justamente nessa época do inverno, que está um pouquinho mais frio aqui no Brasil? Estatisticamente, as cirurgias mais procuradas hoje em dia para o universo feminino são o implante de mama, a prótese de silicone, e a lipoaspiração. A gente poderia dizer que são as campeãs. Às vezes, junto com a lipoaspiração, em alguns casos, a plástica do abdômen também vem ali muito pertinho, mas assim, primordialmente, colocar em números, seria realmente o implante de silicone e a lipoaspiração, bem casadinho, bem próximo da outra e às vezes até mesmo associado às duas cirurgias. Pode ser. Desculpa, pode perguntar, Maria. Eu queria saber se a chamada lipoescultura e a lipoaspiração são as mesmas coisas? Perfeito, é ótima pergunta. A lipoaspiração, como o próprio nome diz, é o ato da gente utilizar as pequenas cânulas que nós temos de milimetragem bem delicada, são cânulas de 3, 4 ou às vezes no máximo 5 milímetros que são utilizadas para aspirar a gordura, né? São incisões bem pequenas por onde nós conseguimos introduzir a cânula e através de movimentos repetidos, delicadamente extraindo o tecido gorduroso, com muito cuidado, muita cautela, tomando cuidado com cada região, mas é um método muito eficaz de realmente você ter um controle muito grande sobre aquilo que você está extraindo e realmente ir removendo o tecido gorduroso e conseguir dar um contorno muito agradável para o corpo. Pois bem, quando nós removemos essa gordura, nós podemos ou descartá-la, é o que acontece na maioria das vezes, ou hoje em dia nós temos técnicas de processar essa gordura através de uma purificação e isso a torna viável para ser reinjetada de imediato no próprio corpo em outras regiões onde, ao contrário da diminuição do volume, nós queremos aumentar. Um exemplo clássico seria realmente na região do dorso, das costas, onde a gente consegue fazer uma lipoaspiração muito criteriosa da região lombar, exemplo. Sim. E ao extrair essa gordura nós conseguimos então fazer esse processamento, uma certa purificação dela e reinjetar na região glútea, por exemplo, que é uma região onde no corpo da mulher existe um apelo por um certo aumento, né? O padrão de beleza brasileiro, o gosto das mulheres, enfim. Então, esteticamente, quando é indicado, quando nós avaliamos no consultório que é uma boa opção, a paciente é uma boa candidata, então nós temos recurso para fazer isso. E ao fazer essa dinâmica de retirar a gordura de onde não queremos que esteja e reinjetá-la cuidadosamente nas regiões onde queremos algum aumento de volume, ao fazer isso, o nome genérico dado de lipoescultura, ele se torna apropriado. E no caso também esse período seria mais adequado? Sim, veja, quando a gente faz a lipoaspiração, a região onde é feito o procedimento está sujeita a ter as equimoses, que são os roxos, né? Então, são regiões que primordialmente não devem ser expostas ao sol no pós-operatório, num período que é variável, mas gira em torno de 3 até 6 meses, depende de cada caso, depende de como foi o procedimento, como foi a recuperação, a velocidade com que esse roxo, essa equimose está regredindo, né? Tudo isso vai sendo acompanhado no pós-operatório, mas enfim, fato é que, e outra, na lipoaspiração é praticamente uma regra que se utilize as vestimentas elásticas, as malhas ou as cintas modeladoras. Né? Então, mais um motivo para que nesse período do inverno seja preferencial para realizar essa cirurgia. Fica mais confortável. Fica até mais quentinha, né? De certa forma, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? A gente percebe, né, na sua explicação, todo o cuidado realmente, né? Que é um excelente profissional, a gente sabe disso, é palestrante, né? Cursos fora do país, palestras também.
A procura hoje, queria que você tocasse nisso, porque às vezes quem está assistindo em casa está ali pensando, puxa vida, ele está dizendo que é um momento, a recuperação ela acaba sendo mais agradável, porque é o inverno, eu vou ter que usar malha, né? Então eu vou começar a tomar coragem e procurar essa possibilidade dessa... Se você falasse um pouquinho para nós, essa relação, tanto homem como a mulher, perfeito, ao procurar, né, um cirurgião plástico para algo que não me agrada, como é que esse trato, doutor, eu queria que explicasse mais como é que esse trato, como é que faz a pessoa entender que há uma possibilidade de uma melhora, ou olha, o resultado vai ser esse, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato. Acho que aí está toda a questão da nossa arte, né, que na cirurgia plástica realmente tem medicina e tem arte junto, né? Então, assim, esse tato de você conseguir junto ao paciente ou à paciente definir aquilo que está ao seu alcance, né, na cirurgia plástica, de chegar de resultado, é um momento fundamental, ou seja, isso é feito na consulta pré-operatória, né? E acho que, assim, realmente a conversa, a consulta, a explicação tem que ser muito franca, né? Hoje em dia, infelizmente, até por questões de mídia e de, né, uma exposição global que se vê, né, no nosso meio, quer dizer, existe um apelo por resultados, às vezes, inatingíveis, ou pelo menos para aquela pessoa, né, nem com a melhor das nossas técnicas, de repente, a gente vai conseguir chegar naquilo que está sendo almejado, né? Então, realmente exige um tato muito grande, principalmente do cirurgião, para você calibrar muito bem ali as expectativas, né? Onde existe uma expectativa não realizada, é um prato cheio para frustração. E é isso que a gente quer realmente passar longe, né? Então, assim, com muita sinceridade, a gente se esforça para colocar da maneira mais clara possível para o paciente ou para a paciente aquilo que está dentro, de acordo com as ferramentas que temos da cirurgia plástica, aquilo que está dentro do nosso alcance para oferecer de resultado, para que seja um resultado honesto, digno, dentro de possibilidades reais, obviamente sempre sujeito às intempéries do corpo humano, né? Medicina não é matemática, não é engenharia, não é uma ciência exata. Portanto, por mais que a gente adote toda uma linha muito criteriosa de planejamento, enfim, o nosso organismo está propenso a volta e meia, às vezes, nos pregar algumas intercorrências. Fato que estamos preparados para lidar com isso, mas até isso também deve ser muito bem tratado muito bem ponderado, claro, né? Para que exista aí realmente um casamento muito legal da possibilidade que a cirurgia plástica tem de entregar resultados convincentes, duradouros, honestos, interessantes, que agradem ao paciente, obviamente, e que sejam realistas, exequíveis, né? E que realmente consigam encontrar abrigo na expectativa do paciente. A gente tem pergunta? Depois eu faço outra pergunta. Vai primeiro aí no WhatsApp, diga. Sim, olha, a Juliana, doutora, ela quer saber se o frio também ajuda na cicatrização da cirurgia ou se é indiferente. É a Juliana. Moradora do Sol Nascente. Legal. Juliana, conforme nós estávamos aqui dizendo, né, o frio, de repente, ele vai ajudar pela questão do contexto, vamos chamar, inverno. Né? Então, assim, em relação à cicatrização, o frio pode ajudar no sentido de trazer na época desse ano, nessa época do ano, uma menor exposição solar. Nós sabemos que a exposição solar ela pode ser responsável por uma pigmentação a mais da cicatriz. Traduzindo, olha só, tomar sol na cicatriz antes do tempo recomendado pode trazer um escurecimento dessa cicatriz, que pode vir a ser reversível ou pode ser muito difícil de ser revertido, né? Como a gente estava comentando, às vezes, por exemplo, áreas que ficam roxas, né? E que a gente brinca que a equimose, o roxo da área operada, ou que qualquer um de nós pode ter quando simplesmente dá uma topada em uma quina, enfim, todo mundo conhece, né? Então, assim, ele é um arco-íris. Ele começa roxo, depois ele vai ficando laranja, verde, e aí até sumir de vez. Vários processos. Parece um arco-íris, né? Todas as cores. Enfim, durante esse processo, por exemplo, né, uma exposição solar inadvertida, ou antes do tempo, de maneira inapropriada, quer dizer, ela pode levar a manchas na pele, alguns problemas que são
muito chatos de serem contornados depois, né? Uhum. Em relação especificamente à cicatrização, que a Juliana perguntou, quer dizer, o sol pode oferecer o mesmo risco potencial, quer dizer, o risco de fazer uma hiperpigmentação, deixar a cicatriz mais escura do que deveria, uhum. né? E aí realmente, quer dizer, a gente se programa para se submeter a uma cirurgia altamente programável, uhum. onde tudo é, né, realmente ajustado para ocorrer numa época legal, que a paciente consiga se dedicar a um bom pós-operatório. Tudo isso entra na nossa conversa, no nosso planejamento. Sim. Quer dizer, vai viajar, tem uma praia em vista, uhum. vai para uma chácara, tudo tem isso evento, pesquisa, tem, né? para fazer um roteiro Exato. de cautela. Se programar mesmo. Para que, de fato, vamos dizer, uma situação hipotética com 20 dias de pós-operatório, doutor, eu tenho um casamento na praia para ir. Uhum. Posso ir? Posso tomar sol? Quer dizer, não convém. Uhum. Né? Dificilmente a gente é taxativo, assim, né? Uma coisa assim, vamos dizer, quase que militar. Olha, isso não pode, né? O que nos cabe realmente são passar as orientações, né? E ser o melhor convincente que pudermos ser nesse sentido, né? Para que a paciente saiba justamente o roteiro, o caminho ideal para seguir e, obviamente, com isso, conseguir chegar nos melhores resultados. Eu ia perguntar o seguinte, quando a gente fala da cirurgia plástica em si, né, a gente associa a um lado vaidoso, né? A vaidade faz com que, mas quantos e quantos pacientes também, ao ter a consulta, doutor Emiliano no caso, você consegue identificar realmente uma insatisfação, e essa insatisfação ela se reproduz na vida pessoal, com o marido, com o trabalho, com a carreira profissional. Sim. Eu sei disso, que eu já tive, né, amigas e amigos também, claro, que não conseguiam ir adiante na profissão, porque eles eram insatisfeitos com alguma parte do corpo. Então, isso é fato. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Exato, é fato. Veja, conforme a gente estava bem dizendo, o mundo moderno hoje, ele está repleto de situações e bombardeios midiáticos, vamos dizer, que colocam padrões de beleza, colocam, né, estereótipos até a serem seguidos ou perseguidos, sejam as mamas com volume até além do que seria plausível, uhum, né, ou sejam abdômenes ultra definidos que de fato não seria para toda pessoa chegar nesse ponto, mas é colocado como um padrão, uma meta a ser perseguida, enfim, em vários quesitos, né? Pacientes de 50, 60 anos de idade que às vezes se colocam uma meta ou se imputam uma necessidade de estar com aparência de 40, de 30, de 20 anos, e quer dizer, mesmo, conforme a gente diz, com todas as ferramentas à nossa disposição, às vezes a gente chega num limite biológico disso, né? Um limite genético da pessoa. A gente pode chamar que é o natural. Perfeito. Mas assim, tudo isso é bem calibrado e deve ser muito bem balanceado, até, como a gente estava dizendo, na consulta pré-operatória, né? Hoje em dia, então, conforme a gente estava pontuando, né, com toda essa exposição, com esse apelo que existe pela beleza, pelo bem-estar, pela imagem, né, de fato, Neto, como você colocava, tem pessoas que, dependendo da atividade profissional que tem, quer dizer, a pessoa é um palestrante ou lida com o público, ou, por exemplo, um caso como o seu, está sempre exposto, enfim, quer dizer, em geral, são situações onde, naturalmente, você vai ter um apelo pessoal daquela pessoa bem forte em relação à imagem dela. Seja porque ela depende da imagem, a gente vê isso muito no meio artístico, sim, não é verdade? São pacientes que falam, doutor, eu vivo da minha imagem, né? Já tive a oportunidade uma vez, quando estava na residência, de atender um rapaz que estava rumo a gravar o primeiro disco dele da dupla sertaneja que ele estava formando. Então ele foi atrás de uma correção na pálpebra, uma situação que ele falou, olha, se eu sair na visão dele, né, se eu sair com o meu olho torto na capa do disco, vai ficar muito mal para mim. Quando eu estou cantando e estão me filmando, eu sinto mal com isso. E aí você pode pegar esse pequeno exemplo, né, e extrapolar para diversas situações, né?
uma pessoa, um representante comercial. Exato, olha, exato. Quando eu vou conversar com algum cliente meu, eu tenho uma marca aqui na minha testa que eu fico incomodado, que parece que o meu cliente está olhando para aquilo. Exato, esse ponto que eu estou dizendo, exatamente. Ou então uma mulher, uma paciente que fala, olha, doutor, eu não me sinto bem, eu sinto, enfim, na minha constituição falta alguma coisa, eu vou para a academia, eu morro de malhar e de fazer exercícios, eu te juro que eu me alimento super bem, eu vou com um nutricionista, eu faço isso, faço aquilo, me empenho bastante nisso, mas eu ainda não consegui chegar no corpo que eu gostaria, né? Falta para mim isso e aquilo, quer dizer, e aí realmente com muita cautela a gente consegue adequar as ferramentas da cirurgia plástica para de repente conseguir alçar o paciente a esse degrau que ele almeja na imagem corporal, na face, no corpo, enfim, né? Aí vai ser um trabalho legal. É um bem-estar que a pessoa procura e isso mexe com ela, mexe com a vida dela, sem sombra de dúvida. Exato. E a gente muitas vezes tem que justamente ajustar muito bem isso para que, de fato, essa busca não se torne também o objetivo principal da vida, sim, né? Quer dizer, sim. Tem um balanço, exato. né? Existe aí vamos dizer, uma tênue linha que separa realmente a busca saudável pela boa aparência, né, e pelos bons cuidados, que é legítimo e acho que isso está muito em alta e pelo lado da saúde isso é muito legal, não é verdade? Isso aí está dentro do conceito até da OMS de saúde, quer dizer, bem-estar físico, psíquico e social, né? Então é legítimo que se procure isso e nós temos isso em alta conta. Mas como eu estava dizendo, às vezes a linha que separa, né, a obsessão, né, por às vezes uma forma inatingível, enfim, ela é muito tênue, né? E aí é que a gente realmente tem que tomar cuidado para calibrar bem as expectativas e o que nós conseguimos providenciar para esse paciente. Perfeito. Então, Emiliano, quero agradecer a participação. Maravilha. A gente sempre entende o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, né? E ajudar a população de Piracicaba. Muito obrigado, claro. Viu, pela presença. Grande prazer, né? Foi um prazer, viu? Muito obrigado.